bom mais uma vez estarmos reunidos aqui e eu tenho plena certeza de que Deus deseja falar ao seu coração. Eu quero convidar você a enviar o link dessa mensagem. Pode abençoar uma pessoa que talvez Deus trará aí a sua mente e coração, mas eu queria que nesse momento nós orássemos e clamássemos para que Deus pudesse falar conosco de uma forma toda especial, daquele jeito que só Deus sabe fazer dentro do meu coração e do seu. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo. Nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos para que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor receba o nosso louvor e adoração e que o Teu nome seja exaltado através deste culto, em nome de Jesus. Amém. O sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se entregou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
povo eleito, assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Nós vamos orar ao Senhor. Você já colocou os seus motivos? Talvez você tenha teclado no chat, ou talvez está aí na sua mente e coração, e Deus, que é aquele que consegue ver os nossos pensamentos, Ele sabe daquilo que precisamos. Agora, talvez você tenha motivos de gratidão, e você poderá apresentar também diante de Deus neste momento. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor é dono da nossa vida, e neste momento nós nos unimos em oração, clamando a Deus por cada motivo apresentado neste momento. Que o Senhor visite cada pessoa, Deus, agora, cada alvo das nossas orações, e o Teu poder se manifeste de uma forma extraordinária naqueles que precisam de uma intervenção do Senhor, naqueles que passam por necessidades, naqueles que carecem de um emprego. Pai, os visite, os abençoe, Deus. Aqueles que necessitam, ó Deus, de uma cura, de uma restauração física, que o Teu poder esteja presente. Aqueles que padecem, ó Deus, por causas emocionais, os visite de uma forma especial, levando esperança, Deus, e a certeza da Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se faz presente e nos ama com amor especial em Cristo Jesus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ó Deus, Pai querido, obrigado, Jesus, porque o Senhor é nosso refúgio, ó Pai. O Senhor está aqui presente neste lugar. Espírito Santo, te agradecemos porque estás aqui neste lugar, está nos consolando, está nos confortando. Ó Jesus, ó Deus, nós te amamos. A gente fica muito feliz, estamos em paz porque sempre podemos buscar ao Senhor nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Nós temos a paz que o Senhor existe, que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor é a nossa rocha, nosso refúgio, nosso porto seguro, nosso consolo em tempos de tristeza, em tempos de alegria. E nesse momento, ó Pai, recebe nossa adoração, Pai, nosso louvor de agradecimento a Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro
Você já parou para refletir em algum momento da sua vida quais consequências você já teve de encarar por escolhas que você fez na sua vida? Uma das coisas que não falha é a lei da semeadura, daquilo que plantamos, sempre iremos colher, mais cedo ou mais tarde. Nós temos nos debruçado e aprendido na palavra de Deus a respeito da vida de José, da história de José e dos seus irmãos. E nós temos tentado aplicar de forma prática a experiência que aquela família viveu para os nossos dias, para que nós possamos também nos prevenir para que não venhamos a cair nas mesmas armadilhas que aqueles irmãos de José caíram, e motivados pelo direcionamento de Deus também com a história de José, nós possamos viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Quando nós olhamos para a história de José, vários são os ensinamentos. Na última semana, nós aprendemos que Deus, ele fala com os seus filhos e mostra a eles a sua vontade. Deus, ele se revela a mim e a você, nos trazendo direção para aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Foi isso que aconteceu com José, no momento em que o Senhor se revela a ele através de sonho. E naquele momento em que ele estava sonhando, nem o mesmo José imaginava aquilo que Deus iria fazer. Eu e você, quando nós vivemos talvez os sonhos de Deus ou os acontecimentos do revelar de Deus a nós, em determinados momentos nós talvez não imaginamos aquilo que Deus deseja fazer, mas à medida que nós permanecemos firmes, nós vamos ver Deus agindo na nossa direção, nos detalhes da nossa caminhada, nos conduzindo para vivermos aquilo que Ele deseja. Nós aprendemos também que servir a Deus não é garantia de não enfrentarmos dificuldades. José estava debaixo daquilo que Deus desejava para a vida dele, mas isso não o isentou de passar por dificuldades. Tanto que a dificuldade começa ali dentro da sua própria família, quando ele ali conta os sonhos para os irmãos, para o pai, e eles ali se rebelam contra ele, né? Começam a nutrir sentimentos ruins. E nós vamos hoje nos debruçar mais um pouquinho aí, agora dessa vez focando um pouco mais na atitude dos irmãos. O que levou aqueles irmãos, os irmãos de José, a agirem como agiu, a fazer as escolhas que fizeram e tiveram de lidar com as consequências das suas escolhas. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 37, e nós vamos ler alguns versículos que eu queria que você acompanhasse essa leitura. A palavra do Senhor vai dizer que certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais. Por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive um sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E quando o contou ao seu pai e os seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. E quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derrame o sangue, joguem-no naquele poço no deserto e não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. E chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Aí no capítulo 37
verso 28, vai dizer que quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. E quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, ele rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam sangue, a túnica, mergulharam no sangue a túnica de José, e a mandaram ao seu pai com este recado: achamos isto, veja-se a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. E todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado, dizendo: não. Chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele nesse meio tempo. No Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e ela possa ser aplicada no meu e no seu coração, diante de tudo aquilo que Deus ele irá expor a cada um de nós. José havia sido escolhido por Deus para algo especial. Mas para que ele pudesse chegar até aquele lugar dos sonhos de Deus para a vida dele, ele teve de passar por dificuldades. Mas no dia de hoje eu queria que você pudesse refletir nesse texto o que leva o coração de uma pessoa a agir de forma má, intencionalmente para com outras pessoas. Por isso nós vamos nos debruçar um pouquinho a respeito ali das atitudes e escolhas dos irmãos de José. Quais as consequências de quando nós tomamos decisões e fazemos escolhas que são baseadas na nossa natureza humana, que são baseados simplesmente em desejos que eu e você temos dentro do nosso coração, e nós vamos refletir também nas consequências das escolhas que nós fazemos. Quando nós olhamos para a vida dos irmãos de José, nós vemos claramente que sentimentos destrutivos estavam sendo nutridos dentro do coração deles. Nós vemos na leitura que fizemos de que eles tinham ciúmes dos seus irmãos, de que eles nutriram ódio dentro do coração, dentre outros sentimentos. E a palavra de Deus vai nos mostrar a respeito de sentimentos como esses, são baseados simplesmente na nossa natureza humana. E a primeira lição que eu tiro da experiência dos irmãos de José é que quando nós somos guiados por nossa natureza humana, nós nos tornamos incapazes de ver o que Deus deseja fazer. Quando nós somos guiados pela nossa natureza humana, nós nos tornamos incapazes de ver aquilo que Deus deseja fazer. José não estava simplesmente, ao contar o sonho para os seus irmãos, querendo se tornar melhor que eles, ou se apresentando como melhor. Mas o sentimento dos irmãos foram acrescentados ainda mais ódio, ira e desejo de vingança sobre as atitudes daquele irmão. E isso foi tomando conta dentro do coração dele, e isso fez com que eles sofressem. E não só eles, mas que eles também fizeram sofrer aqueles que estavam ao redor. Eles tiveram que contar uma mentira diante da situação. Ele enganou o próprio pai, eles enganaram o próprio pai, contando uma mentira ali de que José havia sido morto por uma fera ali do campo. E na verdade aquele homem chorou muito, se recusou a ser consolado. Os irmãos de José foram usados como arma de destruição contra o próprio irmão, mas o feriram fisicamente e emocionalmente, mas não parou por aí. Eles também acabaram por ferir o próprio pai, a própria
própria mãe com aquele sentimento de perda e luto diante da mentira que foi contada por causa da maldade que eles colocaram em prática ali, um plano de destruição na vida de José. Os irmãos de José, eles não conseguiam ver o que Deus estava revelando no coração do irmão deles, de José. Eles não tiveram discernimento em ver o que Deus desejava fazer na vida do irmão mais novo. E eles começaram a nutrir cada vez mais esses sentimentos destrutivos, uma raiva muito forte, uma ira, um egoísmo e um desejo e um ciúme que os levou a ter o desejo de exterminar por completo a vida do próprio irmão. Todas as vezes que nós somos insensíveis à direção de Deus, àquilo que Deus deseja nos revelar, nós podemos abrir uma porta muito perigosa dentro do nosso coração, onde nós somos levados a sentimentos destrutivos. Foi isso que aconteceu ali no coração dos irmãos de José. Não bastava simplesmente ver que o pai tinha José como filho predileto, mas aquilo causou feridas dentro do coração dele, que os levaram a ser movidos por sentimentos de ódio, de ira, alimentando o rancor dentro do coração deles, e isso fez com que eles fossem impedidos de ver o que Deus desejava fazer. Queridos, quando eu e você, nós começamos a nutrir dentro do nosso coração, nós começamos a abrir portas dentro do nosso coração para sentimentos destrutivos, e isso vai nos impedir de enxergar o que Deus deseja revelar a nós. Da mesma forma, com aquilo que aconteceu com os irmãos de José, eu e você, nós também estamos sujeitos a cairmos em armadilhas que irão ferir o nosso coração e ferir pessoas que estão ao nosso redor. Para aqueles irmãos, José era simplesmente o queridinho do papai. E naquele momento acontece algo clássico, eles perderam o foco. Eles se tornaram insensíveis, cegos ao revelar de Deus na vida da própria família. Eles começaram a olhar simplesmente para os ciúmes, para esses sentimentos, e eles começaram a nutrir cada vez mais esses sentimentos destrutivos, inveja, ciúmes, né? Eles se sentiam menores ali, e a palavra de Deus começa a revelar que eles foram conduzidos a praticar o mal, de vender o próprio irmão como escravo ali para os medianistas. Quando eu falo de sentimentos destrutivos, eu estou falando a respeito de sentimentos que são gerados pelas obras da carne, pela natureza humana dentro do nosso coração. As obras da carne foi que reinou dentro do coração daqueles irmãos de José. E ao olharmos para a palavra de Deus, Gálatas no capítulo 5 vai falar a respeito dessas obras da carne. Lá no capítulo 5 de Gálatas, verso 16 em diante, a palavra de Deus vai dizer: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, a palavra de Deus em Gálatas aqui no início vai trazer que existe um conflito ali entre a natureza humana e o fruto do Espírito, aquilo que Deus deseja que nós façamos e aquilo que nós desejamos. E esse conflito vai entrar ali na nossa mente, no nosso coração, e pode nos levar a fazer aquilo que nós simplesmente queiramos, independente daquilo que seja vontade de Deus. Quando nós olhamos para a vida dos irmãos de José, quando eles se renderam à humanidade, quando eles se renderam ali às obras da carne, eles se feriram e causaram muito sofrimento e dor a José e aos seus pais. É isso que acontece quando nós somos guiados pelas obras da carne, por desejos humanos. Nós nos ferimos e machucamos também pessoas que estão ao nosso redor. E a palavra de Deus continua em Gálatas falando a respeito das obras da carne, dizendo, lá a partir do verso 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme,
ira e egoísmo. Esses aqui são os dos irmãos de José, ó. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito interessante, ódio, discórdia, ciúme, ira e egoísmo foram sentimentos nutridos dentro do coração dos irmãos de José que os levaram a fazer o que fizeram. Aqueles irmãos estavam completamente guiados pela natureza humana e fizeram o que fizeram, coisas terríveis ao seu irmão. Queridos, quando eu e você, nós somos guiados pelo fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós somos abençoados por Deus. Agora, existe o contrário também. Quando nós não somos guiados pelo fruto do Espírito Santo em nossas vidas, nós nos tornamos reféns da nossa natureza humana, e essa natureza humana pode nos levar para longe daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Os irmãos de José, movidos pelo egoísmo, ignoraram tudo que era correto, e eles chegaram ao ponto da barbaridade de vender o próprio irmão como escravo, e mais do que isso, contar uma mentira para o próprio pai, forjando a morte do irmão. Sabe o que acontece no coração de uma pessoa quando mentira e esse tipo de sentimento é nutrido? Essa pessoa começa a se tornar escrava da própria mentira e das próprias decisões. A atitude daqueles irmãos gerou no coração deles uma culpa terrível, que diante de várias circunstâncias o fizeram lembrar do próprio erro por causa da maldade que eles fizeram. E era isso que estava acontecendo. Um pouco mais adiante na história de José, nós vamos ver essa culpa de uma forma muito clara. Agora eu queria que você pensasse e refletisse um pouco. Que tipo de sentimento tem sido nutrido dentro do seu coração? Será que existem obras da carne que hoje, no atual momento em que você vive, têm roubado a paz e a alegria do seu coração? Diante das circunstâncias que você enfrenta, seja na sua família, seja no seu trabalho ou mesmo em seus relacionamentos, quais são os sentimentos que têm guiado e direcionado a sua vida? Mais ainda, será que você tem sido dominado por sentimentos destrutivos dentro do seu coração? Os sentimentos destrutivos são aqueles sentimentos que vão roubar de nós a alegria de vivermos, que vão nos levar a focar simplesmente ou unicamente naquilo que é ruim, naquilo que traz dor dentro do nosso coração, e de repente nós estamos sendo conduzidos a vivermos uma vida amarga, uma vida onde o brilho foi roubado de nós, e de repente outros sentimentos como tristeza começa a dominar o nosso coração. Que tipo de escolhas você tem feito e quais são os sentimentos que têm guiado o seu jeito de viver? Quando eu olho para a história de José, nós vemos que foram nutridos esses sentimentos dentro do coração dele. Mas nós temos uma segunda lição. Quando nós somos guiados por nossa natureza humana, o sentimento de culpa sempre nos fará lembrar aquilo que nós fizemos. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. A atitude, o erro, a mentira, a série de escolhas que eles fizeram geraram uma insegurança dentro do coração dele, e isso fez com que eles fossem lembrados o tempo todo da maldade que predominou dentro do coração de cada um deles. Lá em Gênesis, no capítulo 42, no verso 21, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, e por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar conta
do sangue dele. Queridos, essa conversa entre os irmãos de José já foi lá na frente, quando o próprio José, que então se tornou o senhor do Egito, governador do Egito, ele ali os aprisionou já na tentativa de revelar. E ele, ao ouvir uma conversa dos irmãos, que os irmãos não sabiam que ele entendia a língua ali deles, o idioma deles, ele ouve os irmãos terem essa conversa e o texto diz que José sai e chora por lembrar de tudo aquilo que estava acontecendo. O que começou a acontecer no coração daqueles irmãos e o que acontece também em nossos corações quando nós fazemos coisas que não deveríamos é que a culpa começa a vir sobre nossa vida. Para aqueles irmãos, tudo de ruim que eles enfrentavam, sempre que qualquer coisa não dava certo, a culpa de atitudes não confessadas o perseguiam o tempo todo. Eles achavam que quando não davam certo, a punição de Deus estava vindo por causa do pecado e por causa daquilo que eles haviam feito ao seu irmão. Você já se sentiu punido por Deus por algo de ruim que você fez? Olha que pergunta. Você já se sentiu punido por Deus por algo que você fez? Talvez por ter cometido um pecado ou mesmo intencionalmente agido de forma errada contra alguém e de repente as coisas portas começam a ser fechadas e você sente ali a culpa por causa de pecado que você cometeu. Esse é um dos sentimentos mais difíceis de ser encarados. Sabe por quê? Porque ele vai trazer vergonha, ele vai trazer dentro do nosso coração uma exposição daquilo que às vezes somos, da forma como nós agimos. Serão expostas fraquezas que nós temos, limitações, até mesmo sentimento de orgulho que bate à porta do nosso coração. Esse sentimento é muito difícil e foi contra isso que José e seus irmãos, eles tiveram de enfrentar. Foi isso que aconteceu com José e com seus irmãos, porque eles tiveram que lidar com o sentimento de culpa por causa do erro que cometeram. Contra esse tipo de acusação na nossa mente, se você é uma pessoa que se sente punida por Deus, ou talvez por pessoas, ou talvez pelo próprio inimigo, por causa daquilo que você fez, o Senhor Jesus, Ele dá a oportunidade hoje de você se livrar desse sentimento de culpa. Contra esse tipo de acusação é necessário arrependimento, confissão de pecado diante de Deus e de repente nós estamos permitindo que o Senhor, aquele que já conhece o nosso pecado, Ele libere perdão e a alegria volte a tomar conta dentro do nosso coração. Essa alegria que irá nos ajudar até mesmo nas escolhas que teremos de tomar para que as consequências sejam abençoadoras. A palavra de Deus lá em 1 João 9, ela vai falar a respeito desse perdão e libertação que Jesus traz em Cristo Jesus. O texto vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A obra de Cristo já realizou este grande fato de perdão. A mim e a você, basta nós reconhecermos o nosso pecado e confessar. E o Senhor vem com um bálsamo de cura mediante o arrependimento. E Ele traz a libertação de toda acusação contra a minha vida e contra a sua vida. Jesus Cristo, ao morrer, Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. E somente assim eu e você, nós somos libertos de toda culpa, de toda acusação sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Existe aí algum tipo de culpa consumindo a sua vida? Existe aí algum tipo de culpa que tem roubado de você a alegria? Que tem roubado de você talvez o brilho que um dia foi retirado, um dia existiu e parece que foi retirado por causa de algo que aconteceu ou de escolhas talvez que você fez? Se existe esse sentimento dentro do teu coração, a palavra do Senhor para você é: fale com Deus. Talvez Deus tenha trazido você até este momento
até esta mensagem, para que você possa experimentar o verdadeiro perdão que somente Jesus Cristo Ele pode dar. E de repente a oportunidade de você se livrar, se libertar de toda a culpa. Essa culpa dominou o coração dos irmãos de José durante muito tempo. Agora, diferente dos irmãos de José, eu e você, nós precisamos sermos guiados pelo fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas falou num primeiro momento a respeito das obras da carne, que foram essas obras da carne que conduziram os irmãos de José. Mas Gálatas também fala do fruto do Espírito. E esse fruto não vem de nós, ele vem do trono de Deus. Somente Deus pode nos ofertar esse fruto dentro do nosso coração. E eu queria que você acompanhasse essa leitura e refletisse a respeito dessas características do fruto do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. A palavra do Senhor, ela vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Como você tem vivido a sua vida? Você tem experimentado amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade dentro do seu coração? Não foram esses os sentimentos que predominaram na vida dos irmãos de José. Mas eu e você hoje, nós temos a oportunidade de trocar sentimentos, de tirar sentimentos gerados pelas obras da carne e substituir pelo fruto do Espírito Santo de Deus. E isso vai devolver a mim e a você a vitalidade, a alegria de vivermos os nossos dias com a certeza de paz dentro do nosso coração. Somente assim nós poderemos experimentar a alegria de viver com Deus. E esse jeito de viver vai nos mostrar que nós podemos viver livres de toda a acusação. No final da história de José, ele tem um encontro restaurador com os seus irmãos. No momento em que ele, todo-poderoso governador do Egito, se revela que era o irmão a qual eles fizeram tanto mal. E ali há um processo de cura e restauração no coração daquela família. Nós veremos isso nas próximas semanas e nas próximas mensagens. Mas eu queria que você refletisse quais são os sentimentos que você tem nutrido no seu jeito de viver. Será que você tem se tornado uma pessoa incapaz de ver o revelar de Deus, de ver aquilo que Deus está fazendo, como os irmãos de José? Talvez hoje você precisa pedir perdão e pedir para que Deus abra os teus olhos para que você veja aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o Senhor Ele deseja fazer. Talvez numa mensagem como essa, você tenha percebido que o que tem reinado no seu coração são as obras da carne. E hoje você precisa apresentar cada uma delas aí que você tem sido guiado diante de Deus e pedir perdão. E clamar ao Senhor para que o fruto do Espírito Santo de Deus entre no teu coração. E essa culpa que talvez tenha consumido você há tempos, há anos, como os irmãos de José, possa ser retirada e você possa experimentar o melhor de Deus. Fale com o Senhor ainda hoje, dizendo: Senhor, me perdoe porque eu errei, porque eu fiz isso, porque eu nutri sentimentos destrutivos. Fale, ira, falta de perdão, eu desejei o mal. Abra o seu coração ao Senhor, confesse o seu erro e lembre-se que Jesus morreu na cruz do Calvário e somente o sangue de Jesus pode nos libertar de toda a culpa e de toda a acusação. Que você possa experimentar o melhor de Deus. Se você tiver dificuldade, precisar de ajuda, nos procure. Somos aqueles que talvez Deus tenha trazido para perto de você, para sermos instrumentos do próprio Deus na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Gerações
rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado
O desejo do meu coração é que você possa viver a sua vida cheio da presença do fruto do Espírito Santo de Deus no teu coração, livre de toda acusação, e que você possa viver o melhor de Deus e, como discípulo de Jesus, multiplicar a bênção do perdão e da restauração. Quero deixar o convite para que você esteja conosco no próximo domingo às 9 da manhã, em Escola Bíblica. Estaremos nos reunindo, e às 19 horas na nossa celebração. Venha participar presencialmente e você será muito abençoado. Você possa experimentar o melhor de Deus e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.